Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nessa manhã de segunda-feira, realizando o penúltimo programa do ano que está indo embora. Nessa segunda-feira, dia 30 de dezembro, você que está conosco deve estar lembrado, na última sexta-feira nós trouxemos uma palavra muito importante, hoje ouviremos a conclusão. Você também terá a oportunidade de ouvir o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo o tema sobre o assunto pela graça de Deus, somente a graça de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, nos diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É pela graça que nós somos salvos, é pela graça que nós somos alcançados pelo amor de Deus. A salvação não é resultado das obras que nós realizamos para Deus. A salvação é fruto da obra que Deus realizou por nós em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A graça de Deus é um presente imerecido que Deus nos dá. Isso porque Deus nos amou, não por quem nós somos, mas apesar de quem nós somos. Deus nos amou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Deus nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Ele deu o seu Filho para morrer por nós, para levar sobre si o nosso pecado. E Jesus Cristo verteu o seu sangue naquela cruz, em nosso lugar, em nosso favor, para recebermos a vida eterna. A salvação é de graça para nós, mas custou tudo para Deus, o sangue do seu próprio Filho. Nós não podemos baratear a graça é riquíssima, é caríssima, é preciosíssima, mas para nós é gratuita. Nós não somos salvos pela nossa justiça própria, pelo nosso merecimento pessoal, pela realização das nossas obras ou por qualquer ritual religioso. Nós somos salvos somente pela graça de Deus. Graça essa que nos é dada livremente em Cristo Jesus. Estou dizendo que, profeticamente falando, estamos às portas. Às portas. Quero ainda ler outros textos aqui que vale a pena a gente comentar. Jesus disse ainda no verso 36, 35 e 36, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Verso 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Eu disse a vocês no início que muita gente está vivendo tão desinformada, tão desligada, que nem estão percebendo que estamos às portas deste acontecimento. É preocupado com
Donald Trump, que vai assumir, é preocupado com as eleições de 2026 aqui no Brasil, é preocupado com inflação e desemprego, doença disso, doença daquilo, não sei o quê, e falta disso e falta daquilo. É que o povo está preocupado hoje, é com Black Friday. O povo está preocupado em que vai estar mais barato amanhã. O povo está preocupado com essas coisas. E não estão apercebidos, como diz aqui o texto, como Jesus falou, e não perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. É o que a gente está vendo hoje. Casavam-se e davam-se em casamento no dia do dilúvio. A gente vê hoje pessoas que estão já no 10º relacionamento conjugal. Eu conheço história de pessoas, casou a primeira vez, não deu certo, se divorciou, segunda vez, não deu certo, se divorciou, terceira vez, não deu certo, quarta, até a 10ª. Você também conhece pessoas, casavam-se e davam-se em casamento. Sodoma e Gomorra, Jesus falou que naqueles dias também os homens abraçavam a união homoafetiva, que acharam muito bonito esse título para os dias de hoje. União homoafetiva. Duas pessoas do mesmo sexo se relacionam como se fosse macho e fêmea. Nos mesmos dias que aconteceram lá, nos dias de Sodoma e Gomorra. Ló saiu com vida. A mulher ficou. A mulher de Ló ficou. E Jesus nos diz lá em Lucas capítulo 21, lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, quando Jesus voltar, alguns que estão como a mulher de Ló vão ficar. E como é que ela ficou? Eu costumo dizer que quando ela ia, a ordem era ninguém olhe para trás. E ela certamente, quando saiu de Sodoma e Gomorra, que ela estava muito identificada com aquela vida de muita coisa errada que se praticava, ela certamente estava saindo, mas deixou o coraçãozinho dela lá, por isso que ela olhou para trás. E a ordem era não olhar para trás. Quem olha para trás revive o passado e sente saudades, às vezes boas, saudades ruins, mas ela voltou e se transformou numa estátua de sal. Muita gente, presbítero Sidney, quando Jesus voltar, vão ficar como a mulher de Ló. Olharam para trás, não estavam percebendo que Jesus estava às portas. No verso 40, versos 40 a 44, eu quero terminar com essas considerações aqui. Aí Jesus vem dizendo: como será esse arrebatamento? Como será? Quando eu não sei. Mas como será? Ele descreve claramente. Ele diz assim no verso 40: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Verso 42: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Quando ele fala que 2 estarão numa cama, está falando de marido e mulher. Eu não sei se alguém que está aqui, pode ser que seu cônjuge ou a sua cônjuge não se converteu ainda, não nasceu de novo, não é uma nova criatura, só você que se converteu, por isso que você está aqui. Então suponhamos que Jesus viesse hoje à noite, de madrugada, você está dormindo com sua esposa ou seu marido ao seu lado. Só que de uma hora para outra, quando Jesus vier buscar a sua igreja, você que é salvo, que é remido, que nasceu de novo, que é uma nova criatura, vai sumir, vai desaparecer. Você poderia estar vestido com o seu pijama, com a sua camisola, ou com o seu lençol, todo agasalhadozinho, vai murchar. Sua mulher ou seu marido vai: oxe, cadê fulano? Não está aqui. Foi que houve? Desapareceu, sumiu. Nesse disco, a última trombeta descreve tudo isso. Deixados para trás, descreve tudo isso. 2 estarão numa cama,
duas estarão na moinha, trabalhando numa indústria. Vamos pensar aqui nessa indústria que temos aqui, muito conhecida, a Alpargatas. Quantos servos de Deus trabalham ali? Quantas servas de Deus trabalham ali? E quando Jesus voltar, estão trabalhando lá na moinha, no moinho lá. Moinho fala de indústria, de máquina. De repente, alguém está lá, sumiu, desapareceu. Cadê fulano? Estava aqui agorinha, passando para mim a peça para eu preparar a sandália. Sumiu, desapareceu. Outra coisa, por que Jesus falou também, 2 estarão no campo, 2 agricultores, um é servo de Deus e o outro não é? O que sumiu é aquele que estava preparado esperando Jesus, o que ficou é aquele que nem estava aí para esse acontecimento. Piloto do avião, a gente canta aquele hino, o mercado está vazio, né? Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. Quantas aeronaves vão cair? Porque o piloto é um servo de Deus, está lá pilotando o avião, de repente Jesus vem, de lá ele está mais para cima do que para baixo, ele vai embora e a aeronave fica para se espatifar lá embaixo. E muitos vão estar, meus irmãos, naquele dia em desespero de causa. Os que ficarem. Esse texto aqui também nos fala que para nós aqui é noite, está começando a noite, mas lá do outro lado do mundo está amanhecendo o dia. No Japão está amanhecendo. Então 2 estarão numa cama dormindo. Aqui logo mais a gente vai voltar para casa, vamos deitar no leito, vamos pegar o nosso sono e dormir. Mas lá do outro lado, no Japão, na Coreia, está amanhecendo o dia. Para eles vão começar a trabalhar, por isso que eles 2 estarão no campo. Será um momento simultâneo para toda a criatura humana que está no globo terrestre. Para uns é dia, para outros é amanhecendo o dia, para outros é noite. É por isso que Jesus também nos fala no Evangelho de Lucas: vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Pode ser que ele venha ao amanhecer, ao entardecer, ao meio-dia ou ao cantar do galo. Ele vem para todos num momento só, ao mesmo tempo. Agora, irmãos, para surpresa de muitos, há mais ou menos uns 25 a 30 anos, eu tinha esse livro aqui. Eu vou pedir que seja projetado ali no Data Show. Projeto Evacuação Mundial. Eu não estou fazendo propaganda desse livro, isso aqui é uma heresia, isso aqui é veneno. Eu não estou fazendo propaganda dessa porcaria, não. Por favor, não me interprete mal. Mas há mais ou menos uns 25 anos atrás, esse livro chegou em minhas mãos. No início da nova era. Eu lamento porque eu emprestei a alguém e alguém esqueceu de me devolver. Mas eu fiquei procurando muito tempo esse livro, porque eu esperava um dia preparar esse sermão para trazer isso aqui como ilustração. Quando foi agora recentemente, alguns dias atrás, eu passei numa livraria dessas que vendem livros antigos e encontrei esse aqui. Perguntei: você tem um livro aí, Projeto Evacuação Mundial? É esse aqui? Eu comprei. Para nessa noite ilustrar para vocês algo que muita gente não sabe. Satanás sabe perfeitamente que o arrebatamento da igreja está às portas, é iminente. Ele sabe mais do que muitos crentes, que sabem ou deveriam saber e não estão preparados. E sabe o que ele fez? Uma narrativa. Sabe o que é uma narrativa, né? A gente está vendo muita narrativa nesses últimos dias em nossos políticos. Narrativa do atual presidente, narrativas e mais narrativas que não traduzem nada daquilo que é verdade. Pois esse livro aqui, cujo autor é um sujeito chamado Ergon, defensor da nova era, ele procurou mostrar que o arrebatamento da igreja, quando acontecer, vai ser crido por muita gente como se houvesse uma invasão de OVNIs para levar, inclusive, pasmem, só os crentes. Engraçado, né? Que mentira esfarrapada do diabo, irmãos. Ele não diz só os crentes, ele diz que vai vir. Por isso que está aqui a capa é um disco voador,
como vocês estão vendo aí, e vidas sendo sugadas, é como se fossem sugadas. Satanás já encontrou uma desculpa esfarrapada para tentar enganar, iludir, ludibriar as pessoas. Quando o arrebatamento acontecer, dizer, foi os OVNIs que vieram em todo mundo e sugaram, eles dizem, os impuros. Repara como Satanás é atrevido. Nesse livro aqui ele fala sobre isso. Os impuros, como se nós fôssemos os impuros, irmãos. Satanás é um cafajeste. É um indivíduo, misericórdia. Então nesse livro aqui, nas páginas que eu vou citar para vocês aqui, textos totalmente deturpados, totalmente torcidos. Olha, quando Jesus foi tentado lá no deserto, Satanás torceu a palavra, e é isso que Satanás tem o hábito de fazer. Nesse livro aqui, na página 151, ele citando 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, ele diz, olha o que é que ele diz, aqui nesse livro, eis que vos digo um segredo sagrado. Não está escrito isso na Bíblia, está escrito um mistério, é a tradução, não é segredo, isso não é segredo sagrado, é mistério que está escrito aqui na Bíblia. No momento, num piscar de olhos, durante a última trombeta, pois os mortos serão levantados. A Bíblia não diz serão levantados, serão arrebatados, arrancados. A palavra arpazo significa puxado violentamente. Mas Satanás torce tudo, né? Serão mudados, levantados. Quando a Bíblia diz que arrebatados, incorruptíveis, e nós seremos mudados. A Bíblia não diz seremos mudados, seremos transformados. Amém, meus irmãos? Seremos transformados. Aí ele diz aqui nesse texto, mostrando, né, na figura desse disco voador aí, aqueles que vão ser sugados. Na página 48, ele cita Êxodo 19:4. Vós mesmos vistes o que fiz com os egípcios, para vos carregar sobre asas de águias e vos trazer a mim. Eles dizem que esses discos voadores serão comparados às asas de águias. Lá no livro, a página 121, vou citar só mais essa, ele diz, então enviará os seus anjos, ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, desde as extremidades da terra até a extremidade do céu, serem sugados. E eles dizem ainda também, quando Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos prepará-lo, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, dizendo que vai ser isso aqui, dizendo que Jesus falou isso aqui, que vai levá-los por isso aqui, por intermédio disso aqui. Eu estou trazendo isso aqui, irmãos, para vocês verem que Satanás sempre tentou imitar, enganar, porque ele é o pai da mentira, e distorcer a palavra de Deus. Lembra-se quando Moisés foi levantado por Deus para ir a Faraó, para que ele pudesse liberar o povo para sair da terra do Egito, que eram escravos, para ir para a terra prometida? Estão lembrados? Moisés chegou e disse, Senhor, quando eu chegar lá, como é que eu vou convencê-lo que eu fui escolhido, que eu fui levantado para levar este povo? Só, tu põe a tua mão aqui e tira, e ela estará leprosa, depois tu põe e ela estará limpa, e se ele resistir, você pega esta vara que você tem na mão, lance ao solo, ela vai se transformar numa serpente, depois você pega e ela volta a ser vara. Deu esses sinais. Moisés então foi. Quando chegou lá, Faraó chamou os magos, os feiticeiros, e fizeram a mesma coisa. Moisés lançou a vara se transformou numa serpente, ele pegou a serpente, os magos também vieram lançar as varas e se transformaram em serpentes. Só uma coisa que aconteceu, é que a vara que Moisés lançara e se transformara numa serpente, engoliu as serpentes cujas varas os magos tinham feito. Ou seja, o que é de Deus permanece, o que não é de Deus acaba. O que é de Deus prevalece, o que não é de Deus, meus irmãos, é descoberto. Toda a sabotagem,
Meus irmãos, diante disso que eu acabei de falar para vocês, para aqueles que ainda não acreditam que Jesus vai voltar, cuidado, para que você não seja enganado por uma teoria dessa daqui, que é veneno puro. Isso aqui é veneno puro. Cuidado. E se você crê que Jesus vai voltar, prepare-se. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 3, que eu já citei, nos diz lá claramente: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Jesus, ao ressuscitar, meus irmãos, conforme vemos lá em Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53, nos diz que naqueles dias, assim que ele ressuscitou, muitos ressuscitaram, muitos corpos ressuscitaram e andaram pela cidade, e foram vistos por aqueles para testemunhar, para aqueles que não acreditavam, para aqueles que não criam na palavra que Jesus tanto pregava. Acontecerá também, meus irmãos, quando a igreja for arrebatada, quando Jesus vier buscar a sua igreja, os que dormem em Cristo. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, diz: os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Não é levados em disco voador, coisa nenhuma. Seremos arrebatados, iremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consoláveis, pois, uns aos outros com estas palavras. E para terminar, meus irmãos, há duas palavras que são traduzidas pela vinda de Jesus. Eu já preguei isso aqui para vocês. A palavra parousia é uma palavra grega que significa Jesus virá visivelmente, conforme está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Todo olho verá, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Apocalipse 1, 7. Porém, Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51 em diante, ele nos diz que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, que ele também fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós seremos arrebatados. Para essa vinda de Jesus, vai ser por arrebatamento. Será no abrir e fechar de olho, num piscar de olho. Como o relâmpago fuzila do Oriente para o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Essa vinda não vai ser visível no sentido de todos contemplarem, somente aqueles que estão aguardando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, somente aqueles que têm esta esperança, somente aqueles que aguardam o Senhor Jesus voltar. Conforme citamos Atos capítulo 1, versos 7 em diante, e também Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, que fala da sua vinda com relação ao arrebatamento. Atos 1, 11, verso 7 e verso 11 nos fala sobre quando Jesus estava sendo assunto aos céus. Vieram dois anjos e disseram: varões galileus, para todos que estavam contemplando aquela cena: varões galileus, que estáis olhando para cima, este mesmo Jesus, do modo como está sendo assunto aos céus, do mesmo modo há de voltar, há de vir. Aí é parousia. Apocalipse 1,7 é arpazo, parousia. E Tessalonicenses capítulo 4 é arpazo. Ou seja, parousia, vinda visível, todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E arpazo, somente aqueles que esperam no Senhor de forma invisível, eles serão tomados, num abrir e fechar de olhos. Que Deus, meus irmãos, nos dê graça, para que esta palavra que nós ouvimos hoje, ela tenha vindo como um despertamento para o que está para acontecer. Por isso que nós denominamos o iminente dia do arrebatamento da igreja. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado. Estamos agora
à espera, aguardando a contagem regressiva do ano velho para o ano novo. Amanhã não perca, portanto. Aliás, amanhã estaremos apresentando os melhores momentos do que foi o musical natalino, nos despedindo assim do ano velho para o ano novo. Aguardo você e não deixe de participar do Réveillon neste dia 31, às 22 horas até 0 hora, Igreja do Calvário. Venha com a sua família. Você é o nosso convidado de honra. Deus abençoe a você e toda a sua família e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim.